Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolua o Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos justiceiros, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, seria que justamente que o justiceiro é uma pessoa, né, que busca basicamente fazer justiça com as próprias mãos, né? E é comum, né, na arte, seja nos filmes, na série, a questão da apologia aos justiceiros, né? E em muitos casos, né, justiceiros são personagens que são adorados pelos públicos, né, nos filmes, por pessoas comuns, né? Então, por exemplo, você tem um caso do filme Besouro Verde, né? Esse filme é basicamente a história, né, de um playboy que herda, né, um jornal depois da morte do pai dele, né? Então, a partir daí ele decide, né, deixar as noitadas nas boates para se dedicar a fazer justiça, né, com as próprias mãos, né? Um outro caso, né, é a série Dexter, né, em que basicamente você tem um especialista forense, né, que é um assassino em série, e é um assassino em série que pega especificamente criminosos que supostamente, né, escapam à justiça, né. E também a gente tem também, né, o Justiça Final, uma série em que basicamente um juiz, né, tem como lema a justiça cega, mas enxerga no escuro, né. Então, ou seja, né, ele arregaça as mangas na perseguição a quem ele julga criminoso e supostamente, né, escapou só por detalhes técnicos, né. Você tem também o caso do filme, né, Santos Justiceiros. Basicamente o filme conta a história, né, de quando a justiça e o FBI, né, não conseguem prender, né, chefes da máfia local. Então, devotos católicos, eles resolvem se juntar para matar, né, esses chefes que ninguém conseguia prender, né. Você tem também o clássico, né? Esse é bastante popular na cultura geek, né? O filme O Justiceiro, em título em inglês The Punisher. E o filme basicamente é a história, né, de um agente do FBI que tem a família toda morta por criminosos. Então ele decide, né, se vingar matando todos os criminosos que existem, né, que ele consegue achar. Por último, você tem também a produção brasileira Tropa de Elite, né? Um filme que basicamente um membro do BOP, né, que é o Batalhão de Operações Especiais, esse membro ali é assassinado no morro do traficante. E então, né, o BOP decide meio que caçar, né, o traficante até o matar. E no caminho vai fazendo coisas como, por exemplo, tortura, né, com sacos de plástico, né, asfixiando os bandidos, né, supostamente bandidos. E vamos agora fazer uma reflexão, né? Vamos investigar agora por que tais filmes são tão populares assim, né? Tem tantos. E eu diria, né, que um primeiro motivo é que, basicamente, né, que se a percepção da impunidade, né, na sociedade em geral, isso meio que faz as pessoas, né, acharem justificável a atuação, né, de justiceiros. Contudo, vamos fazer uma reflexão, né, perguntar, do ponto de vista é, ideológico, propriamente dito, será que isso é ou não é algo defensável, né? Por que não defender um jeitinho, em vez de um jeitinho que a coisa certa seja feita, né? E se, por exemplo, é um problema de legislação, a gente pode mudar a legislação, né, que a gente tem. Se é um problema, né, nas falhas de investigação, falta de pessoal e também investigações mal feitas, a gente pode trabalhar, né, para fornecer verbas para que algo seja investigado. Se é um problema de superlotação de presídio, a gente pode construir novos presídios. Se é um problema da lentidão ou superlotação da justiça, a gente pode fazer uma reforma do judiciário. Por que não defender, né, fazer a coisa certa? E eu diria, né, que um erro mais um erro não dá um acerto, né, como na lógica. E muitas vezes, né, eu até entendo que uma pessoa cansada, né, de ver injustiças acontecendo, que ela decida, né, apelar para fazer justiça com as próprias mãos. Então, tem esse filme aqui, que é o filme Código de Conduta, de 2009, que tenta justificar, né, esse filme tenta justificar que burocracias e tecnicalidades não têm, né, a sua razão de ser, né? E que a única forma de pegar, né, alguns tipos de bandidos é desobedecendo as regras. Isso meio que reforça, né, a percepção do leigo de que a justiça é falha, né? Então vamos aprofundar um pouco mais nessa questão, né? E se os homens são imperfeitos, né, não é lógico achar que a justiça também seja, né? Então, em alguns casos, a justiça realmente vai falhar, né? Mas daí a justificar o vale tudo, né, em função da imperfeição da justiça, tem uma grande distância, né? E nesse sentido, claro que pode existir, né, formas de aperfeiçoar as burocracias e tecnicalidades da justiça. E a gente tem consciência, né, de que as regras
são imperfeitas mesmo. Mas dizer, né, que em função disso a gente simplesmente deve ignorar as regras é algo problemático, né? Por que não defender, né, em vez disso, o aperfeiçoamento da justiça, né? E é comum, né, entre os justiceiros, um dia, né, cometer um erro, né? E isso pode fazer com que ele sofra muito, né, com esse erro. Então, é comum, né, que uma pessoa, um justiceiro que cometa um erro, ele questione, né, seus próprios critérios, né, de justiça e bondade, né? E a boa intenção por trás da ideia de fazer justiça com as próprias mãos não se basta em si mesma, né? O fato é que a síndrome do justiceiro é algo a ser superado pelas pessoas, né? E volto a perguntar, né? Por que não defender que o certo seja feito, né? O fato é que se a justiça cega, o que a gente pode fazer é ajudar ela a enxergar, né? E não fazer nada também, né? Em frente às injustiças, né? Por qualquer motivo que for, eu diria que também é algo a se pensar, né? E eu gostaria de finalizar com a nossa clássica recomendação na arte, só que nós já indicamos ao longo desse episódio vários filmes, né? E o que eu gostaria de dizer, né, que a arte, né, normalmente trata, né, o tema do justiceiro de forma leviana, frequentemente, né, endeusando a figura do justiceiro, né? E esse tipo de coisa faz a pessoa, né, defender o jeitinho, né, ao invés de defender que se faça a coisa certa, né? E eu diria que você, né, assista os filmes falados nesse episódio basicamente com um olhar mais crítico, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu like aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar algo embaixo, comenta. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.